intitulada Embaixadores do Cristo, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, que diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, 2 Coríntios 5:20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que prestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. O Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso, não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muita vez desconhecido dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares um embaixador de sua luz. Então, nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, convidando para estar conosco durante o período da nossa reunião, para que a tua luz e a tua misericórdia nos envolvam, os benfeitores dessa casa, tarefeiros incansáveis da Boa Nova, espalhadores do bem e da boa vontade, possam nesse instante, Senhor, estarem conosco nessa reunião virtual da nossa casa, que não tem mais paredes. Ela hoje está na casa de cada um dos companheiros aqui presentes, em nossos corações, em qualquer lugar onde possamos estender essas vibrações de paz, de luz e de bênçãos, para que juntos, irmanados fraternalmente, possamos aqui estar, diante do nosso querido Mestre Jesus, a nos orientar, a nos abraçar, a nos aconchegar, e assim possamos, Senhor, receber de Ti o alimento para as nossas almas famintas e sedentas de luz. E que o nosso querido companheiro João Luiz, que aqui está conosco, nos trazendo tanta alegria pela sua presença, possa ser inspirado e nos trazer a palavra que cada um de nós vai escutar, vai refletir e vai trazer para a sua ressignificação pessoal, ampliando, Senhor, os conhecimentos que já temos adquiridos da Tua Boa Nova. E assim caminharmos com mais leveza e com paz no coração. Possamos estender esses pensamentos, Senhor, a todos aqueles que sofrem em algum lugar, sofrem de dores morais, físicas ou espirituais, onde quer que se encontrem, nos hospitais, nos asilos, nos manicômios ou nos presídios. Ao relento, Senhor, nas ruas, no frio da noite, que possas, nesse momento,
através desses benfeitores de luz, levar o amparo e o lenitivo da tua bênção. E assim, Jesus querido, com muita alegria, com muita gratidão, nós te pedimos permissão para darmos por iniciada a nossa reunião, nesta noite abençoada de hoje. Graças te damos, que assim seja. Pedir ao nosso irmão João Luiz que abra o seu som, passar a palavra para ele. Para quem chegou um pouquinho mais cedo, eu já fiz a apresentação do nosso ilustre palestrante e já disse da nossa alegria em tê-lo conosco. Então, João Luiz, aí está com você, né? Que Deus te abençoe e que você possa nos trazer a palavra da noite de hoje. Boa noite, Miriam. Boa noite a todos os companheiros que fazem parte do Grupo Espírita Júlio Oliveira, da cidade de Macaé. Assim como quero cumprimentar a todos que nos conhecem aí nesta cidade, mas também a todos que estão nos vendo e ouvindo das diversas cidades do Brasil, algumas delas que foram citadas há pouco na apresentação, no boa noite que Miriam Benjamin fez a todos. É muito bom estar falando ao grupo e relembrando aqui Antônio Benjamin e Maria Angélica, amigos nossos, e que conhecemos quando nossas idas a Macaé, quando fomos a primeira vez aos 17 anos de idade, né? E já estamos então há 40 anos participando da Semana Espírita Macaense. E momento em que a Miriam também cumprimentou os aniversariantes da semana, eu também quero cumprimentá-los, em especial a querida Ângela, né? A mãe da Márcia e do Maurício, também nossos amigos, e a Ângela, nossa amiga de tanto tempo, né? Parabéns pelo aniversário, pela data de ontem. E queremos assim, relembrando o Grupo Espírita Júlio Oliveira, lá na Bicuda Pequena, que tivemos a oportunidade também de visitar durante a Semana Espírita Macaense, que agora há 18 anos está sendo realizadas as reuniões ali no Lar de Maria, né? Mas relembrando aqueles momentos nossos de amor, de fraternidade, os hinos, as canções, e tudo isso então serve-nos como um combustível para estes dias, né? Momentos em que muitas vezes nos sentimos desalentados diante dos acontecimentos que tocam a sociedade humana, terrena, no momento atual. Mas a relembrança desses momentos, daqueles momentos vividos nos nossos ideais de amor e de fraternidade, são este alimento espiritual para as nossas almas, né? Nos fazendo sentir, então, nessas recordações, nesta rememoração dos instantes de luz e de paz vividos na presença do Cristo, sob as bênçãos de Deus e junto dos nossos amigos espirituais. E relembrando aqui então este Setembro Amarelo como prevenção ao suicídio, cujo título nosso é Obreiros do Senhor, mas apenas fazendo uma referência, de modo também a dar uma nota para ao Setembro Amarelo, nós relembramos aqui uma página de Emmanuel no livro Recados do Além, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando Emmanuel, então, coloca um suicida despertando no plano espiritual. E quando ele acorda naquela região sombria, a sua pergunta é: onde há morte? Onde há morte? E ele ouve uma resposta: a morte não existe. A vida é uma criação imortal de Deus. Sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguirás sair da vida. É desse modo, então, em que nós comemoramos a vida, valorizando-a na sequência dos instantes, dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias
que formam a nossa experiência terrena, que não acabará no túmulo, mas que prosseguirá avante na viagem pós-mortem, quando nos reencontraremos com a nossa própria consciência diante daquilo que vivenciamos na terra e certos de que jamais morreremos. Mas dentro da temática da noite, então, obreiros do Senhor, nós vamos nos utilizar primeiramente do Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 4, nos versículos 16 e 17, quando então Mateus ali diz: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E vamos fazer um link com a mensagem do Espírito de Verdade, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, lá no último item, item 5, os obreiros do Senhor, logo no início da mensagem do Espírito da Verdade, de 1862, quando ele diz: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Então, relembrando, Mateus, no capítulo 4, versículo 16, quando ele diz: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E o Espírito da Verdade, no início da mensagem, os obreiros do Senhor, dizendo: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. A humanidade passa por variados tempos na sua história de transformação, não é? Isso até por conta da própria evolução, do progresso dos espíritos e, naturalmente, do progresso da humanidade. Então, vivemos hoje este momento importante em que estamos fazendo uma revisão dos nossos conceitos, dos nossos valores, no isolamento social ou no distanciamento social, fazendo uma revisão dos nossos próprios hábitos, das nossas relações e buscando até neste recurso tecnológico uma forma de nos aproximarmos, de estarmos próximos uns dos outros e de vivenciarmos aquilo que antes vivíamos quando estávamos podendo nos encontrar, né? E nós estamos, então, neste tempo em que a humanidade, mais uma vez, atingiu um período de transformação. Assusta, nos causa, às vezes, um certo pavor, o medo, né? A convivência com a morte, as mortes coletivas de conhecidos nossos, daqueles que estão próximos ou distantes, no momento em que, numa conexão global, em tempo real, nós tomamos conhecimento das coisas que acontecem ao redor do mundo, né? De tudo aquilo que nos chega ao conhecimento pelas informações, pela internet, pela mídia televisiva, e que, naturalmente, todos vamos tendo acesso, e que isso requisita de nós uma preparação para a convivência neste momento atual, com a participação nossa num momento quase que instantâneo dos acontecimentos e das ocorrências que envolvem o mundo da sociedade odierna, da sociedade moderna. Naquele momento, aquele povo, ainda preso a um estado sombrio de morte, viu a luz, a presença de Jesus. Jesus, como segunda revelação, chegando na humanidade terrena para trazer uma mensagem de esperança àqueles que estavam como que num estado letárgico, num estado de adormecimento.
Vamos aqui relembrar o psicólogo russo Gurdjieff, dizendo que há 2 níveis do estado de consciência, né, humana, que é o estado de adormecimento e o estado de despertamento. Então, aqueles povos, com a vinda do Cristo, estavam como que num estado de sonolência, num estado letárgico, cataléptico. E, mais uma vez, buscando então esta referência com os momentos atuais, nós nos apercebemos e identificamos que na sequência das nossas atividades cotidianas, diuturnas, nós corremos o risco também, como corríamos antes e corremos ainda, de estarmos fazendo as coisas simplesmente numa rotina prática e diária. Quando vamos fazendo as coisas por fazer, sem nos apercebermos da importância da vida, do valor que a vida tem em cada segundo vivido, em cada instante vivido. E diante da proposta do Cristo, momento em que iluminados estamos também pelo ideal espírita cristão, nos valores da imortalidade, da reencarnação, pilares básicos da justiça divina, na construção de um novo mundo que estará solidificado na preparação de novos homens, de novas criaturas, de espíritos que reformulam os seus ideais, que reformulam os seus conceitos, que se reconstroem e reconstroem as suas relações, capacitando-se para este tempo novo, para este tempo de mudança. E isto é sair da treva, da sombra da morte, para conhecer a luz e para conhecer o verdadeiro valor da vida. Isto é entender a proposta cristã, banhados que estamos por esta nova mentalidade, a partir dos conceitos da imortalidade, da verdadeira vida, da vida espírita e das relações do mundo espiritual com o mundo corporal e do entendimento da justiça divina. Isto, então, é entender que cada um de nós tem um compromisso, acima de tudo, com Deus, um compromisso consigo mesmo e um compromisso com o outro. É sair, então, do estado de adormecimento, de amolentamento, de desencanto, de sonolência espiritual, de letargia, para atingir um estado de despertamento, de acordar para a vida, de ver a luz, de ver Jesus. Assim como Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, quando para lá se dirigia, viu aquela luz maravilhosa, quedando-se do seu cavalo e identificando ali, através da voz do Cristo, o seu reencontro com a vida, com uma nova vida. Os obreiros do Senhor, então, segundo esta página do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, né, é justamente a formação, a capacitação dos espíritos que, vindo à Terra para retomar os seus caminhos, para se reconstruir, vivendo as suas experiências, não mais numa sequência simplesmente prática, rotineira dos acontecimentos, das ocorrências, mas percebendo o quanto cada um de nós, assim como os discípulos da época do Cristo, que se transformaram no que ele chamou de pescadores de homens, o quanto cada um de nós, entendendo a nossa relação com Deus e os propósitos que Jesus nos trouxe como co-criadores, que haveremos de nos transformar em discípulos redivivos do Cristo na atualidade. Então, retornamos ao Novo Testamento, ainda em Mateus, no capítulo 4, na sequência dos versículos 16 e 17, quando no versículo 18, Mateus então diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André,
que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Voltando à página do Espírito de Verdade, no item 5 do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor, continua então o Espírito de Verdade na sequência do texto. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas, anunciado para a transformação da humanidade, felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. E na sequência ainda do texto, mas ao final, ele diz: Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento. Quem são então os obreiros do Senhor? Todos nós somos chamados por Deus e desde que fomos criados, por nosso Pai, embora criados simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, iniciamos em sucessivas encarnações a construção da nossa história. Então, do primitivismo aos dias de hoje, chegamos agora num estado de maior lucidez mental, saindo da sombra da morte, da escuridão, atingindo o período da luz, conhecendo Jesus, conhecendo a doutrina espírita que nos amplia o entendimento e a compreensão da vida e cada vez mais procurando descobrir a finalidade existencial, ou seja, quem somos nós, por que existimos, qual o nosso papel na história da humanidade. Então, se a humanidade tem a sua história formada pela história de cada um de nós, quando nós então vamos saindo das sombras e atingindo a luz, a humanidade também vai se iluminando. E aqueles que dantes estavam em estado letárgico, após ver a luz e se despertarem, acordando então para a vida, conhecendo Cristo e a própria razão existencial, da realidade da vida espiritual, isso vai nos capacitando a sermos estes trabalhadores deste novo tempo. Daí o Espiritismo ter vindo a esta época, contados a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, 163 anos. A proposta da doutrina espírita, que é a proposta da contribuição no melhoramento progressivo da humanidade, sendo então a nossa participação, assim como dos discípulos do Cristo, pescadores de homens, de sermos pescadores de almas, de contribuirmos na convivência humana, social, a partir do nosso relacionamento em família, na relação mais estreita de vizinhança, nos grupos sociais que participamos, nos grupos profissionais dos quais fazemos parte, nos grupos religiosos, recreativos, a nossa participação contribuindo com o conteúdo que temos, com a bagagem que temos. Então, eis aí o nosso papel, o papel dos obreiros do Senhor, para que a doutrina espírita, para que os ensinamentos do Cristo, para que as leis de Deus não fiquem somente lembradas ou relembradas dentro dos templos. E quando nós, então, nos apercebemos da igreja que somos, cada um de nós, vós sois o templo de Deus, a igreja está dentro de nós, então quando nós somos a própria representação dos ensinos que já aprendemos, das lições que já vivemos,
muitas delas no estado intelectivo, né, numa compreensão racional do nosso aprendizado, mas daquilo que vamos fazendo também com que estes ensinamentos, esses ensinos, essas lições atinjam o nosso campo emocional, no grau da nossa própria sentimentalidade, nos preparando então no intelecto e no sentimento para a absorção desta aprendizagem, deste aprendizado. E o que aprendemos no nível racional e intelectivo, e daquilo que vamos agora absorvendo num campo emocional, vai nos preparando, nos capacitando como trabalhadores, e bons trabalhadores, né? Ou trabalhadores renovados no aprendizado. Quais seriam, então, os requisitos para estes, ou para todos nós, né, que queremos trabalhar na semeadura com Cristo, principalmente neste momento atual, né? Existem 4 pontos que didaticamente podem ser aqui apresentados, que nesta preparação, além de outros fatores, é claro, mas podem ser aqui relembrados para início dessa nossa conversa, vamos dizer assim. O respeito, né? Chico Xavier dizia, quem ama, respeita. Né? O respeito é amor, amor é respeito. Então, o respeito, acima de tudo, o respeito a Deus, o respeito a si mesmo, né? O conhecimento das nossas próprias fragilidades, do nosso estado de incompletude, né? Sabemos algumas coisas, outras ainda, para algumas coisas, para outras já acordamos, já despertamos. Então, o respeito às nossas próprias condições, ao nosso próprio estado. Daí, termos então que também respeitar o outro, sabendo que se nós temos mazelas, defeitos, dificuldades a serem vencidas, o outro, o nosso companheiro de jornada, o nosso próximo, também os tem. Também está num período de construção ou de reconstrução. Somos todos esses seres imperfeitos, seres inacabados, que estamos tentando nos construir. Mas isso não nos tira a possibilidade de sermos trabalhadores, obreiros, né? Operários do Senhor. Enfrentamos as dificuldades, passamos pelos obstáculos, identificamos os nossos pontos nevrálgicos e vamos nos respeitando uns aos outros e nos distanciando dos preconceitos, né? Do estado de marginalização, entendendo que irmãos nossos, muitos deles, ainda estão aprendendo aquilo que nós já aprendemos, tanto quanto nós estaremos aprendendo o que alguns outros à nossa frente já aprenderam. Alguns, então, envolvidos pelas sombras individuais e coletivas, não se aperceberam destes valores da vida, da grandiosidade da existência e até mesmo do conhecimento da realidade divina, deste Pai amoroso, misericordioso, justo, que nos oferece a todos nós oportunidades, né? Todos os dias, todas as horas. E essas oportunidades reencarnatórias que nós temos recebido de Deus, o nosso Pai. Então, irmãos nossos que ainda não viram a luz nesse sentido e que vivem a vida ou a sua vida no intrincado de coisas e se deixando perder pelos caminhos justamente nos sentimentos ou nas emoções em desalinho, né? Joana de Ângeles, num de seus livros da linha psicológica transpessoal, chega a dizer que alguns sentimentos que se agigantam em nós, e ela então chama esses sentimentos gigantes da alma, eles nos atrapalham, eles nos afastam ou nos distanciam deste ser que nós queremos ser. E ela elenca ali alguns destes sentimentos que se agigantam em nós, que parecem começar pequenos, mas que vão se agigantando. E ela então ali identifica o ressentimento, a mágoa, a raiva, os ciúmes, a ira, o melindre, o orgulho, o egoísmo, né? Então, o respeito ao outro, aos companheiros de jornada, o respeito acima de tudo a Deus, naturalmente, mas o respeito a cada um de nós que está nessa trajetória.
né? Então, muitos irmãos nossos continuam fazendo muitas coisas que nós identificamos como erradas, né? E que às vezes até nem acreditamos que haverão de se transformar, mas se nós acreditamos na justiça divina e na evolução, no progresso, relembrando Jesus, nenhuma ovelha se perderá, todas retornarão ao bom redil. Emmanuel chama a reencarnação de bênção do recomeço. Então, cada um de nós vai reencarnando, vai despertando para a luz, vai vendo o Cristo, assim como Saulo de Tarso o viu, e as escamas vão caindo dos nossos olhos e nos fazendo ter esta visão mais ampliada da realidade existencial. E vamos então trabalhando esse primeiro item, que é o respeito. O segundo, a autenticidade, né? O que é o ser autêntico? Muitas vezes ficamos aprisionados na concepção desta palavra, achando que o ser autêntico, a autenticidade, é aquilo que é aquele que fala o que quer, né? Que nada esconde, mas não é assim. A autenticidade é quando se dá a claridade, a clareza do ser que nós estamos tentando ser. Porque todos nós erramos, mas somos autênticos quando nós então reconhecemos isso e procuramos ser verdadeiros com o outro, tanto quanto esperamos que o outro seja verdadeiro conosco. Então, na construção deste obreiro do Senhor, deste ser que se capacita para trabalhar neste novo tempo, nos tempos de agora, o respeito à autenticidade. Não quer dizer que não tenhamos defeitos, que não tenhamos os tais pontos nevrálgicos, que não convivamos ainda com esses sentimentos que se agigantam em nós, mas vamos identificando-os através do conhecimento de nós mesmos, fazendo uma viagem mais profunda e vamos nos esforçando, né, com a chamada coragem moral que diz os Espíritos, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. A coragem moral de transformar aquilo que hoje somos capazes de transformar. Nos dedicando ao autoenfrentamento, não a enfrentar o outro, mas a nos autoenfrentar, né? Que é uma luta interna. Então, este obreiro do Senhor enfrenta uma luta consigo mesmo, porque nós queremos servir ao Senhor, nós queremos continuar ao lado do Cristo, nós queremos lançar as redes como fizeram aqueles simples pescadores ao tempo do Cristo, né, para que se transformassem em pescadores de homens, tanto quanto estamos nós querendo ser esses pescadores de almas, na convivência humana, levando uma palavra firme, segura, dos convites que a vida nos fez, os quais nós estamos atendendo aos poucos e queremos que irmãos nossos também aceitem esses convites. O convite à paz, o convite ao crescimento, o convite à luz, o convite à temperança, o convite à esperança, o convite ao otimismo, o convite à alegria, o convite ao entendimento. Daí o valor da nossa reencarnação e o valor de cada dia, né? Então, o trabalho no respeito, o trabalho na autenticidade e na empatia, que é o terceiro item. O que é empatia? É quando nós nos colocamos no lugar do outro, tanto quanto esperamos também que o outro se coloque no nosso lugar. Quantas vezes nós chegamos a falar isso? Coloque-se no meu lugar, né? Querendo que o outro nos entenda. Então, os trabalhadores do Senhor sairão pelos caminhos respeitando as diferenças, os diferentes e as diferenças, sabendo que todos estamos em construção, que vivemos este período importante de renovação da Terra, que busca sair de um mundo de provas e expiações para atingir um plano de regeneração. Para isso é preciso trabalhar-se na autenticidade do ser, as suas próprias qualidades, os seus defeitos, os obstáculos a serem vencidos. E o uso da empatia, quando nós nos colocamos no lugar do outro, daquele que ainda não enxergou, daquele que está envolvido por esta sombra da morte, de uma morte interior, né? Da morte do entusiasmo, da morte da alegria, daquele que está desalentado, desencantado da vida, que não vê razão para continuar a existência, que não vê razão para prosseguir no caminho, né? Para aquele que apenas vê dias nublados em si mesmo.
e mesmo que estejam por fora dias ensolarados. Então, o respeito, a autenticidade, a empatia e o confronto. O confronto que não é a luta, mas, quer dizer, embora seja uma parte da luta, mas não aquela luta do enfrentamento, o confronto que é estar na luta, de frente, né? Que é ter coragem para este autoenfrentamento, que é ter coragem para continuar vivendo. Então, esses 4 fatores são importantes na construção destes servidores do Senhor na atualidade, entendendo que Deus é amoroso, justo, misericordioso, bom, que Deus nos dá essas oportunidades, que Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, está conosco, nos acompanha neste trabalho incessante, né, do próprio Cristo e daqueles seus discípulos, os espíritos que entenderam a sua proposta e que passaram a palmilhar os seus caminhos, cumprindo, desenvolvendo, realizando as suas missões ou pequenas missões diante do que já conheciam, do que passaram a conhecer e que fizeram então fez com que eles passassem a vivenciar. Quando diz então Paulo, né? Já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então estamos neste autoenfrentamento, neste confronto conosco mesmo, buscando esta lapidação do nosso ser, né? Aparando as arestas, buscando remover os obstáculos, passando pelas dificuldades, passando por este momento que são verdadeiros testes, provações para todos nós, relembrando então os primeiros cristãos que diante das arenas das feras se lançavam em nome do Cristo, em nome da Boa Nova, sabendo que ali se deparariam com a morte do corpo físico, mas despertariam para a vida espiritual. O momento do holocausto, do sacrifício, né, dos primeiros cristãos que tinham seus corpos jogados nas arenas dos leões. Momento em que hoje estamos transportados a este momento, né, na atualidade, em que enfrentamos as arenas da vida, as dificuldades, os imprevistos. Estamos vivendo um verdadeiro laboratório de emoções, né? Algumas vezes eu chamo de caldeirão de experiências múltiplas, multifacetadas. Os espíritos que compõem o cenário terreno, cada um colocando para fora quem é, seus desejos, seus impulsos, suas histórias, seus conflitos, seus medos, suas fobias, suas neuroses, tanto quanto nós também temos um pouco de tudo isto. Mas estamos querendo nos capacitar a ser esses obreiros do Senhor. E entendemos que a humanidade atingiu, mais uma vez, como em outras épocas, um tempo importante e necessário para a sua transformação. Daí temos que repensar esses nossos valores, os conceitos que já estão no nosso conhecimento, né, num grau intelectivo ou intelectual, que descem ao nosso coração quando nós nos emocionamos com esses conceitos, com esses valores, quando entendemos, então, quando vemos a luz, despertamos para a realidade da vida, como se estivéssemos vendo Jesus e agora com esta amplitude do conhecimento das coisas. Mas faltando-nos o aparelhamento deste operário, deste trabalhador que se capacita para o aspecto vivencial das suas atitudes. Quando o nosso comportamento, então, deve estar voltado àquilo que conhecemos, o que sabemos e aquilo que sentimos. E vamos realizando um processo de mudança, de transformação, a chamada transformação moral. Allan Kardec, no livro A Gênese, no último capítulo, fala sobre são chegados os tempos, geração nova, sinais dos tempos. Allan Kardec lembra justamente isso, né? Que muitas vezes seria esperada para a transformação da humanidade terrena, grandes cataclismas,
grandes mudanças, com mudanças dos próprios esboços geológicos da Terra, das intempéries, dos acidentes geológicos, que embora eles aconteçam, e também são verdadeiros testes e provas que trazem mortes coletivas, enfrentamentos na atualidade, mas mais do que isto, diz ali Allan Kardec, que seria um período das revoluções morais, da transformação moral, o momento em que as nossas estruturas internas, as nossas estruturas íntimas seriam balançadas. Então, para fazer vibrar as fibras íntimas do ser, deste ser existencial que somos, para nos fazer pensar. E a vida, de quando em quando, então, diante da própria natureza da evolução, do caminho do progresso, nos faz passar por esses estados de choque. Né? São choques emocionais, sentimentais, choques morais, em que balançamos a nossa estrutura íntima, nos faz, às vezes, parar, né? Estancar o passo, parar no caminho, baixar a cabeça, fecharmos os olhos para pensarmos efetivamente na importância da vida, no seu valor e no caminho a seguir. E como prosseguir nesse caminho. O que efetivamente fazer para que possamos nos construir como esses operários que queremos ser, esses obreiros do Senhor. Então, se os discípulos, à época, foram chamados pelo Cristo para serem pescadores de homens, e naquele momento deixaram imediatamente as redes e o seguiram, este é o convite que o Cristo nos faz e a vida está nos fazendo. Né? Nós vamos continuar convivendo com as nossas famílias, vamos continuar convivendo em sociedade, vamos continuar com as nossas experiências cotidianas, mas procurando seguir este novo caminho, uma vez que agora estamos despertando as nossas consciências para esta verdadeira realidade do ser existencial. Então, quais seriam, nesse momento, né, as posturas comportamentais importantes, necessárias para esta nossa melhoria, para essa nossa transformação? Isso passa por esse despertamento, que é a percepção das coisas. Então, o estudo, o conhecimento, nos leva a entender. Daí a importância, né, do estudo, do conhecimento, da pesquisa, do desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais, fazendo-nos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quanto mais nós conhecemos então essa verdade, nós vamos nos responsabilizando por aquilo que agora conhecemos. E para trabalhar na nossa essência esses pontos nevrálgicos, os nós da alma, aquilo que nos incomoda, fazendo então que de atitudes pessimistas passemos a ter comportamentos otimistas, que de atitudes desesperançadas passemos a ter atitudes com esperança, né, com alegria, e possamos ser instrumentos de Deus, do Cristo, junto aos nossos irmãos do caminho. Eu me lembro aqui de um texto, quando do desencarne do senhor Allan Kardec, né, do professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, no Jornal de Paris, quando estudamos a biografia de Allan Kardec, quando o senhor Paget de Noyer, fazendo então menção ao desencarne do senhor Allan Kardec, ele escreveu: já não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular enchendo imenso vazio que o materialismo cavaram aos nossos pés e sobre o qual o espiritismo esparge as flores da esperança. Qual é então o nosso papel diante disto? Espargir flores de esperança. O espiritismo, com o conteúdo da crença em Deus, da crença da imortalidade da alma, da crença da comunicabilidade dos espíritos, com a crença da pluralidade das existências à reencarnação, com a crença da pluralidade dos mundos habitados, tendo como lema: fora da caridade não há salvação. Isto representa um conteúdo por excelência para ser divulgado junto à boa nova cristã, a proposta do Cristo,
com a iluminação da terceira revelação do Espiritismo, para que nos capacitemos como esses obreiros do Senhor neste novo tempo, divulgadores desta nova era, dos caminhos do amor com Cristo Jesus, falando da paz, falando da esperança, falando do otimismo e nos transformando em cartas vivas do Evangelho, sabedores de que ainda temos mazelas, neuroses, dificuldades, impedimentos, vacilações, anseios, receios, temores. Tudo faz parte desse processo da nossa reconstrução e de um processo de autocura. Por isso a reencarnação ser importante, né? Nós vamos retomando os caminhos, vamos revendo valores, vamos nos reconstruindo e vamos nos capacitando para novos tempos. No livro O Grande Enigma, de Leon Denis, ele considera que o século XIX era o século da matéria. E nesse livro O Grande Enigma, ele projeta o século XX como o século do espírito. E nós estamos no século XXI, um século psicológico, um século da experiência ou das experiências, o século da transformação, da renovação da humanidade, então da separação do joio do trigo, né? Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis. Então, um período de recenseamento moral, a separação do joio do trigo, um período de tomada de consciência, de revisão de valores. É preciso coragem moral, é preciso sacrifício, né? Este sacrifício envolve resignação, abrir mão de certas coisas, né? Respeitar, reconhecer as próprias dificuldades e reconhecer as dificuldades do outro e agir sempre com amor, né? Com a gentileza, com a misericórdia, com a mansuetude, com a mansidão, com a pacificidade, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, momento em que vamos então renovando esse estado do nosso espírito, vamos saindo daquele estado de queda, como Saulo de Tarso, que caiu do cavalo, e vamos nos levantando do chão, vamos abrindo os olhos para esta nova realidade espiritual, vamos começando a perceber que somos realmente os construtores dos nossos destinos, somos artífices deste novo tempo, dos tempos, da nossa vida. Somos aqueles que estão escrevendo a sua própria história. A nossa historiografia espiritual, ela é totalmente formada por aquilo que nós fazemos dela. Então, nós somos construtores dos nossos destinos, herdeiros de nós mesmos e vítimas de nós mesmos. Então, esses obreiros do Senhor tomam agora essa consciência, saem do estado de adormecimento, passando para um estado de despertamento da consciência, e surge daí a responsabilidade do senso moral, do senso crítico, de fazer as mudanças necessárias, né? Neste autoenfrentamento. Não é da noite para o dia, né? É passo a passo, etapa a etapa. Muitas vezes fazemos isto, como diz Joana de Ângeles, num de seus textos, empurrados pelo sofrimento, pela dor, pelos choques morais, né? Pelos momentos dos choques emocionais. Então, esse estado psicológico atual, esse estado emocional atual, nos convidando a um período de interiorização, a uma reavaliação interna de quem somos, do que temos feito das nossas vidas, do que temos feito dos nossos dias, de como temos nos levantado a cada manhã, qual tem sido a natureza dos nossos pensamentos, quais são as palavras que saem da nossa boca e que naturalmente vêm do nosso coração, porque a boca fala daquilo que está cheio o seu coração, né? Qual é a natureza desta nossa luta, deste nosso confronto dentro da dualidade existencial, da escolha ou da postura diante do certo e do errado,
da guerra e da paz, da sombra e da luz, do bem e do mal. Então vivemos este tempo de mudança, este tempo em que, assim como o trigo que doura os campos e que mata as fomes, também cresce o joio que nos faz ver ainda a maldade, a destruição, a violência, a corrupção. Mas isto, em vez de nos amedrontar, ou de nos fazer ficar calados, ou de nos fazer recear continuar o caminho, é justamente para que não percamos a esperança, porque são os nossos testes, as arenas da vida. E se os primeiros cristãos enfrentavam as arenas de leões, as arenas das feras, cantando louvores ao Senhor, entoando hinos de gratidão ao Pai, eis aí os nossos desafios de agora. Enfrentarmos as arenas da vida, neste tempo de reconstrução de cada um de nós e do período de transformação da humanidade, cantando louvores a Deus e entoando hinos de gratidão a Deus, o nosso Pai, porque estamos vivos, porque estamos reencarnados, porque Deus nos concedeu esta experiência reencarnatória importante neste período de mudança e de transformação, que cada um de nós tem os seus conteúdos morais, psicológicos, emocionais, que estão sendo revisados, mas que podem ser colocados em favor de si mesmos, em favor do outro, da humanidade, quando a humanidade, então, será transformada e vai sendo transformada conforme a tomada de consciência, o despertamento de cada um e a transformação que cada um vai fazendo de si mesmo, em particular no campo moral, no campo vivencial, no campo psicológico, emocional, atingindo então o que se chama maturidade psicológica e espiritual do ser moderno, do ser odierno, deste ser que somos todos nós. Então valorizemos a vida, certos de que a vida é esta concessão divina que jamais cessará. E assim como Emmanuel disse então, no livro Recados do Além, a morte não existe, a vida é uma criação imortal de Deus, jamais sairás da vida, né? E sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais sairás da vida. Há um momento em que ele diz, mas a morte existe num certo sentido que nos cabe aceitar. A criatura que deixa de amar começa logo a morrer. Então possamos viver o amor divino, o amor no Cristo, possamos tocar os nossos irmãos do caminho com este amor fraterno que há de transformar o mundo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E que a vida que jamais cesse em nós e jamais cessará, seja a continuidade da nossa existência, agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede e fazendo os nossos dias, das nossas horas, da vida que estamos vivendo, um canto de alegria e de gratidão ao Pai. Pergunta a terra ante a separação, para onde vão os mortos, afetos de um coração? Onde estão? Os homens clamam em coro, onde estão nossos queridos amores de tempos idos que o vento breve levou? E o fim do viajor, mergulhando no infinito, seria a lápide fria, as inscrições do granito? Retratos esmaecidos, vestes guardadas, recantos santificados, portas trancadas, as cadeiras reservadas, objetos ilesos, cordões de ouro em caixas de veludo mortos, presos. Onde estão? Neste quadro sombrio que reflete o desalento, nas cores do mausoléu, na moldura da tristeza, revoltas e desencantos, blasfêmias, dores, martírios, flores, tristezas, rosas, cravos, palmas, lírios, onde estão? Uma resposta desponta, soerguendo os corações, alevantando os homens, quebrando desilusões. Uma doce melodia ecoa nas paragens do infinito. É a doutrina dos espíritos que esclarece, consola e vivifica. Onde estão?
com bom senso proclama a voz eterna da bondade e da justiça. A morte não existe, o espírito persiste, a individualidade sobrevive, o desencarne do espírito é apenas o voltar à pátria espiritual para de novo à vida retornar. A lei da reencarnação é a grande oportunidade que o Pai Supremo concede por bondade, justiça e caridade. Onde estão? Na saudade compreensiva, na lembrança serena, na voz de um conselho amigo, na intuição amena. Estão por aqui, perto do coração, na esteira da eternidade, ou mais propriamente, estão. Muita paz, queridos amigos. Que maravilha! Muito Verdade. obrigada, João Luiz. Que maravilha. Isso é um Muito bom. presente. É um presente para todos nós na noite de hoje, escutá-lo de forma tão brilhante, né? É verdade. Macaé tem um fã-clube de João Luiz, do qual Obrigado, eu faço gente. parte. E ele fechou com chave de ouro. Olha a tia Ângela aí Ângela, falando. querida. Que presente. Não é? Para você, Maravilha. viu, querida? Ó, então, o pessoal que Pra está no chat nós, né? falando. Nós. Que Obrigado, maravilha. Ângela. Agora a gente não precisa mais esperar a Semana Espírita para ouvir João Luiz. E eu quero já deixar aqui um convite para que você retorne à nossa querida casa, a nossa casa Júlia Olivier, que por enquanto vai continuar de forma remota nas suas reuniões. Então, fica aqui o nosso convite para você retornar assim que você puder. A gente ajusta aí uma nova data. Então, quero deixar aqui o convite para você voltar, viu? Tá bom. Obrigado, querido. Que bom. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade. O pessoal no final, olha, encantada com tanta luz, muito aprendizado. Maria Inês, Nana Nogueira, lindo final. Ele sempre arrasa no final. No final ele dá um show. Maria Alva, como sempre, brilhante. Que maravilha. Eu sabia que vocês iam gostar. Alguém quer falar alguma coisa? Aí só tem uma palavra, né, Miriam? Gratidão. Gratidão. É isso aí, gratidão. Lindíssimo. Muita gratidão, né? Por conta dessa presença calorosa, desse irmão querido, esse amigo de muitos anos. Só não podemos dizer a nossa idade, né? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida? Que no final, Você Beth falou tá aí. falando aqui, sou fã de João Luiz, eu também. Marisa, lá de Salvador, você quer falar? Oi, Fortaleza. Fortaleza, sempre erro Miriam. onde você está. Você tem que vir para tomar uns banhos de mar aqui para você não errar mais. Tá bom. Obrigada. Você falou em aquecimento, mas nós aqui no Nordeste estamos precisando de um refrigério que o João Luiz nos deu agora, viu? Graças a Deus. Refresco para a nossa alma. Obrigado. Muito obrigada. Ele tem esse talento, né, de nos trazer uma palavra tão eloquente, tão vibrante, que aquece, que refrigera, né, que toca, que transforma. Então, eu estou muito feliz de ter trazido para vocês esse presente para a gente iniciar o mês de setembro com muita esperança na palavra do João Luiz, nesse conteúdo que ele nos trouxe na noite de hoje sobre os obreiros do Senhor. Eu acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida, eu acredito que ninguém tenha que fazer alguma pergunta. A Márcia está falando aqui, gratidão a todos pelas palavras do João e pela acolhida do grupo Espírita Júlia Olivier. A nossa casa é muito acolhedora e fica muito feliz com a presença de todos. Temos tido aí uma frequência bastante positiva
com relação a todos durante as quartas-feiras. Nós tivemos aqui na noite de hoje mais de 80 pessoas presentes na sala virtual, né? Então, vamos encerrar a nossa reunião diante de tanta vibração amorosa, fraterna, que o nosso querido irmão nos traz. Então, vamos, nesse instante, conversar com Jesus, levando a Ele a nossa gratidão pela oportunidade de que as suas palavras ecoam até hoje em nossos corações, especialmente na noite de hoje, na presença do nosso querido irmão João Luiz, que carinhosamente está aqui conosco nessa sala virtual, que nos encantou, que nos mobilizou a pensar, a refletir, a ressignificar e dizer, Senhor, da nossa gratidão pela vida, pela oportunidade de estarmos vivendo nesse período tão importante, tão significativo, desejando que cada um de nós aqui presente, todos aqueles que fazem parte do nosso convívio, das nossas relações, possam estar aproveitando essa oportunidade para se ressignificar, para refletir, para aprender e, sobretudo, Senhor, para se transformar. Nós que queremos tanto vivenciar um mundo de regeneração, só podemos chegar a esse momento quando o nosso mundo interno estiver melhorado, transformado, regenerado. Encontramos, Senhor, nas tuas palavras, no teu legado, na tua boa nova, acrescido a codificação kardeciana, um ambiente propício para essa coragem moral que o nosso irmão João Luiz citou de forma tão brilhante, de nos enfrentarmos a esse homem velho que ainda habita em nós, fruto de encarnações mal vividas, de escolhas mal feitas. E agora, Senhor, é a hora de realmente abraçarmos essa causa e buscarmos um caminhar com mais paz, com mais equilíbrio, com mais fé e, sobretudo, com mais amor. Que nessa nossa interlocução contigo, Senhor, a cada final de reunião, possamos lembrar de cada um que sofre, de cada um que geme, de cada um que passa pela sua dor. São tantas dores, Senhor, tantos irmãos em sofrimento, tantas criaturas com dificuldades de toda a ordem, que possamos ser, Senhor, obreiros da tua seara. Fazemos alguma coisa em prol, se não muito, mas um pouco já basta, diante de tanto que precisa ser feito. E assim, Jesus querido, na tua presença, sentindo a tua luz a nos envolver, sentindo o teu abraço amoroso, misericordioso, nós nos colocamos aqui de alma ajoelhada, com muita gratidão por essa grande oportunidade que essa noite nos oferece, de tantas reflexões. Que o nosso querido companheiro João Luiz possa ser cada vez mais iluminado, amparado e sustentado, Senhor, para continuar levando a tua palavra a todos aqueles que precisam tanto de ti. E assim, Jesus querido, que essa noite possa nos envolver em paz, em luz e em amor. Que possamos ficar contigo, Senhor, sempre no nosso caminhar, para nos fortalecermos, para nos encorajarmos, a seguirmos firmes e resolutos diante dessa proposta de viver
e viver contigo, Senhor, seguindo os teus passos. Obrigada, Senhor, imensamente, mais uma vez. E nesse momento, passamos a palavra à nossa irmã Paloma, que fará a prece de Cáritas e em seguida teremos o passe virtual, beneficiando a cada um companheiro, a cada lar aqui representado. E aqui fica a nossa gratidão a todos. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Esquecida me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar.
Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Então é isso. Gratidão pela presença de todos. Chegamos ao final da nossa reunião maravilhosa. Gratidão a João Luiz mais uma vez. Nossa aguinha fluidificada. Paz e luz a todos.